Olá pessoal, do Sexualidade Sem Tabu, prazer ter vocês aqui no canal. Dá um joinha, curta, compartilhe e a gente vai continuar o segundo vídeo sobre sexualidade e espiritualidade. A gente vai falar sobre a síndrome Dom Juan. Bom, o que a síndrome do Dom Juan tem a ver com espiritualidade? Então, vamos revisar um pouquinho a questão da sexualidade e da espiritualidade. Então, a gente tem perspectivas, né, que são futuras, passadas e presente. O que a gente vive exatamente é o real, é o momento presente. São as sensações que a gente tem, né? A forma da gente estar no mundo, no momento presente. O passado não deixa de ser uma perspectiva, uma narrativa, uma ideia. E o futuro também. Não deixa de ser uma narrativa, uma perspectiva e uma ideia. Então, o presente é que existe, né? E o presente, o que é que a gente sente, na verdade, a forma da gente lidar com o mundo é através das nossas sensações, através das nossas perspectivas. E uma das formas da gente se sentir no presente é a gente estar, na verdade, lidando com as nossas satisfações. No momento que a gente olha uma perspectiva apenas presente, né, o mundo deixa de ter razão ou finalidade e o mundo serve apenas para satisfazer os nossos desejos. Qual é o problema da satisfação do desejo? Do ponto de vista de satisfação, nenhum. Acho que os animais vivem de satisfação do desejo, né? A natureza, de uma forma geral, ela vive da satisfação dela própria. Só que o que dá sentido e que traz a gente para a humanidade é justamente essa parte da espiritualização, é o sentido da vida, o sentido do meu objetivo aqui na Terra. E a lógica do desejo, e a gente está nessa perspectiva budista da lógica do desejo, porque eu estou falando de Dom Juan e eu estou trazendo a questão do desejo e a questão budista, é que o desejo ele nunca é satisfeito. Porque a gente tem um desejo, a gente se satisfaz naquele prazer imediato, mas imediatamente a gente acaba tendo um novo desejo. Porque a natureza da gente racional, ela é compulsiva. Se a gente não tiver um sentido para a vida, um sentido maior da vida, a gente vive nessa alimentação do desejo. Não, tem um desejo, satisfaz o desejo, imediatamente outro desejo. Então tem uma perspectiva, uma frase budista que é interessante. É melhor ter 1000 desejos ou concretizar um desejo maior. Né? E por que eu estou falando de Dom Juan? Então, o Dom Juanismo, de uma perspectiva, nessa perspectiva, eu não estou falando de uma perspectiva freudiana nem do complexo de Édipo, eu estou falando da perspectiva do desejo. É aquele cara que corre atrás das mulheres para consumi-las. Ele consome e abandona. Consome e abandona. Ou seja, ele satisfaz o desejo, tem prazer e abandona. Né? Então, ele vive nessa roda do desejo. Então, nessa perspectiva do desejo, né, do homem, por exemplo, que está ali satisfazendo seus prazeres e não tem nenhuma conexão espiritual, é que o Dom Juan se mostra. E o interessante é que o Dom Juan, o homem Dom Juan, ele se acha livre e soberano. Então ele tem várias mulheres, ele está conquistando, mas ele não entende que ele está sendo escravo do próprio desejo. Então o interessante, quando a gente olha para o Dom Juanismo nessa perspectiva em relação ao desejo, é que ao invés de ser, né, de ter uma vida plena sexual, ele é escravo da sexualidade. Então, o Dom Juan é aquele que não consegue se conectar espiritualmente com a mulher ou com outro homem. Então vamos percebendo aí, ó, como é que a gente às vezes constrói uma perspectiva do Juanismo, né? O homem que tem várias mulheres, como se fosse um cara que vivesse de uma forma livre, né, soberana, mas que no fundo ele é escravo do próprio desejo.
Ok? Espero ter ajudado, galera.